Olá, alunos dos nonos anos da Escola Eduardo Olímpio Machado. Sou o professor José Adriano, professor de Língua Portuguesa do nono A, mas estarei fazendo este vídeo para orientá-los todos sobre o nosso segundo caderno de atividade, que será desenvolvido no mês de abril. Estou aqui aberto dentro do Google Formulário e peço a vocês que sempre coloquem o e-mail correto, tá ok? O nome e a série, a turma em que você pertence. Se você tem alguma dúvida em qual turma que você está matriculado, entre em contato com os coordenadores ou os professores que nós passaremos essa informação, tá? Mas não coloquem se vocês tiverem dúvida, porque tem muitos alunos que colocaram que pertencem a uma turma e estão matriculados em outra turma. Aí vocês vão colocar aqui a data, o dia e o ano e vamos às questões. As questões são, na maioria, de interpretação de texto, tá ok? E são bastante simples. Tem uma outra questão em que eu vou fazer um destaque maior por conta do grau de dificuldade ser um pouquinho maior. Essa primeira questão mesmo, ela é bastante simples, né? A pessoa aqui no último quadrinho, aqui, o Garfield aqui no último quadrinho, ele fala uma lista de coisas que não vou fazer hoje. Quem que se preocupa em fazer uma lista de coisas que não vai se realizar? Então, de acordo com a tirinha, responde as questões abaixo. Que expectativa do leitor do terceiro quadrinho quebra, né? Então o cara tem uma lista imensa na mão e aí há essa quebra de expectativa. Então bastante simples, vocês vão responder 1, 2, 3. A segunda tirinha também é interpretação de texto, não tem nada relacionado ao conteúdo gramatical, só apenas interpretação de texto. Vocês também farão a leitura e responderão a questão número 2, letra A, B e C. Tá ok? Até aqui não vi, né, nada que possa gerar alguma dúvida, mas caso alguém tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu professor, beleza? Depois nós temos na questão 3 uma notícia, né, que fala sobre fake news, e aí vocês vão fazer essa leitura, que é algo bastante corriqueiro que nós estamos presenciando nesse momento, e baseado no que você acabou de ler, pesquise na internet notícias relacionadas ao assunto para confirmar se é uma notícia verdadeira ou falsa. Ah, professor, mas eu estou sem internet, consegui ao máximo aqui no celular assistir esse vídeo e não tem como ficar pesquisando. Converse com seus responsáveis e aí vocês vão ter, conversem com outras pessoas e vocês vão ter um parâmetro sobre se isso é fake news ou não. E aí vocês coloquem, né, qual o consenso em que o grupo chegou. Na questão número 4, vamos lá. Na questão número 4, vocês vão trabalhar praticamente essa imagem aqui que está vinculada, né? Aí aqui fala sobre a casa do BBB, imagem da casa do BBB 2021, e aí já vem aqui um anúncio publicitário, uma propaganda junto à imagem ali. Então a questão é praticamente sobre essa propaganda aqui. Bastante fácil também, bastante simples, tá? Não vejo grau de dificuldade. Na questão para a atividade número 5, nós temos um texto aqui sobre solidariedade. É algo que, né, necessitamos muito nesse momento de pandemia, nesse momento de crise que nós estamos presenciando. Tem um outro texto aqui também, imagem 2 aqui, que também fala sobre solidariedade, né, a ajuda ao próximo. E com isso vocês vão responder a questão número 5, que é bastante simples também, tá ok? Conforme os textos e as imagens acima, devemos nos mobilizar para que tenhamos uma comunidade melhor para viver. Inspirado nas ações vistas, realiza uma enquete em seu ambiente familiar sobre 5 pontos que podem ser melhorados ou criados para a melhoria do entorno onde você mora e registre abaixo. Então isso aqui você vai fazer junto com seus familiares. Ah, meus familiares não têm tempo, trabalham. Os amigos, né? Quando você tiver contato com alguém, com 2 ou 3 pessoas, você senta, conversa sobre esse assunto com o irmão, com um amigo próximo, tá? Com um parente, e faz essa a atividade. Para questões
6 e 7. Nós temos uma carta aqui aberta de reivindicatória, uma carta de reivindicação. Essa carta aqui se trata sobre o Fundeb, que já foi aprovado no ano passado, já está resolvido, mas nós temos aqui um exemplo de uma carta de reivindicatória, né? Reivindicação. Então aí o texto acima é uma carta reivindicatória, o que demonstra tal entendimento. Então, bastante fácil também, né? Ele vem aqui um tom de solicitação, um tom de ironia, um tom de alegria, um tom de drama. Não vejo dificuldade alguma aqui. Ainda observando o texto anterior, transcreva um argumento em que o autor utiliza para que o Fundeb seja aprovado no ano que se pede. E lá ele tem uns argumentos, tem mais de um, vocês vão transcrever pelo menos um argumento aqui. Tá? E na questão 8, a partir das atividades anteriores, isto é, 5, 6 e 7, elabore uma carta de reivindicação, contendo no mínimo 7 linhas e no máximo 12 linhas, solicitando e indicando ao poder público melhorias para a sua comunidade, algo próximo à sua casa, né? O que vocês estão fazendo? O que vocês reivindicam aí? Não esqueçam de colocar o destinatário, a data e uma argumentação para convencer os destinatários da necessidade das intervenções. Então vocês vão fazer um texto, 7 a 12 linhas, em que vocês vão colocar a reivindicação próximo à sua residência, próximo aonde vocês moram. Tá ok? Na questão número 9, que é bastante simples também, né? Aqui embaixo está escrito assim, ó, em milhões de casos. Então isso aqui é em milhões de casos. Então em 2003 nós tivemos 232 milhões e 500 mil. Em 2014, 36 milhões e 900 mil. Caiu bastante, né? Então, número de municípios em risco. Em 2003, tivemos 27% dos municípios. Em 2014, 22%. Também houve uma redução. Eles vão fazer uma análise desse gráfico que fala sobre a dengue e vão responder as questões aqui, que são bastante simples também, viu, pessoal? Não dá para errar, não. Leia as manchetes a seguir e responde a questão 10, tá? Então, aqui nós temos uma controvérsia, aqui uma manchete fala sobre, né, os estudos americanos vêem resultados positivos da hidroxicloroquina, que fala a favor do uso desse medicamento. E aqui nós já temos uma outra manchete que, né, contrapõe a primeira lá. Controvérsias em torno do uso experimental da cloroquina, hidroxicloroquina por cloroquina, e aí controvérsias, né? Fala aqui que há controvérsias. Beleza? E aí vocês vão ler. Ao ler as manchetes referentes ao uso da hidroxicloroquina contra a Covid-19, é possível afirmar que, tá ok? Na 11ª questão, tendo em vista o assunto das manchetes anterior, faça um levantamento com membros de sua família. Novamente, você vai estar conversando com os membros da sua família para resolver essa questão, tá ok? Então, de acordo com os membros da sua família, eles acreditam que a hidroxicloroquina tem bons resultados no tratamento contra a Covid-19? E quantas pessoas não acreditam na eficácia do remédio? Anotem os dados abaixo, observando. Não é necessário identificar as pessoas entrevistadas, apenas coloque a quantidade de pessoas contra e a favor, tá ok? São exercícios bem simples, bem fáceis. Estudo americano vê resultados positivos da hidroxicloroquina para a Covid-19. Então, aí vocês vão fazer a leitura desse texto, tá ok? E vão responder essas questões aqui. Na questão número 12, vocês vão falar sobre a questão aqui, vocês vão falar sobre esse último parágrafo aqui, ó. A palavra destacada no último parágrafo é classificada como um modalizador epistêmico. O que é epistêmico? É o seu conhecimento prévio, é aquele conhecimento já, né, de uma certa experiência. E a palavra destacada aqui é independentemente, que não está destacada aqui por conta de configuração. E aí, de acordo com o contexto, você lendo e vendo essa palavra independentemente, vocês vão dizer se, ao utilizá-lo, o autor da fala demonstra certeza, clareza, possibilidade ou dúvida, ok? 13ª questão,
a educação em tempos de Covid-19, né? Mais um tema bem relacionado ao que nós estamos presenciando e também é bastante simples, né? Na linha fina, logo abaixo da manchete, nota-se o uso de aspas. Ao lançar mão desse recurso, o autor do texto reproduz, nós nono ano, eu espero que saibam por que usamos essas aspas, né? Quando que se usa, se eu falar aqui eu estarei dizendo a resposta. Se vocês tiverem alguma dúvida, procurem os professores. Então nessa linha aqui, ó, ele usou as aspas, certo? Esse sinalzinho que está aqui no começo e no final aqui, beleza? Então, para que ele usou essas aspas? Qualquer coisa, dê uma pesquisada ou pergunte aos professores. Para a questão 14, 15 e 16, nós temos aqui um poema concreto. O que é um poema concreto? Ele tem a parte verbal, né? E ele tem, no seu formato, o texto não verbal, que indica algo, que você tem essa interpretação também do texto não verbal, que é da imagem, tá ok? Então aqui já a imagem aqui é bastante simples, né? Wi-Fi, o que significa, né? Esse desenho que foi formado aqui com as palavras? Um sinal do Wi-Fi. Então, conectando aparelhos, desconectando pessoas. Então, quanto mais aparelhos nós temos conectados em nossa casa, menos as pessoas estão se relacionando, tá ok? Então, vocês vão responder. É bastante simples aqui também, não vou fazer a leitura, porque senão vai ficar muito longo esse texto, esse vídeo. Na 16ª, nós temos aqui as palavras denotação. O que significa denotação? O sentido real, né? Quando você tem uma frase e ela quer dizer exatamente o que está dito ali. E conotação é o sentido figurado, quando você diz algo que na verdade você queria dizer outra coisa, né? Vamos supor um exemplo bem simples. Fui ao shopping encontrar uma pessoa chegando lá, caí do cavalo. Esse cair do cavalo não quer dizer que eu fui ao shopping a cavalo, tá ok? Então esse cair a cavalo quer dizer a pessoa não estava lá. Então eu me decepcionei. Então aí ele está no sentido conotativo. Agora, se eu tivesse ido ao shopping a cavalo e o cavalo lá se assustou com alguma coisa e eu caí realmente do cavalo, aí estaria no sentido denotativo, tá? Decorativo, todo mundo sabe. Formal é a linguagem culta que nós temos, tá ok? Então, só mais essas duas palavras aí que pode haver alguma dúvida. Leia a tirinha abaixo e responde as questões 17 e 18, né? E aí o nosso personagem aqui tem uma linguagem assim, né, bem informal, e a moça se assustou com o vocabulário dele. E vocês vão dar uma lida aqui e vão responder a 17ª questão, tá? Mais um poema concreto, né? Gen et, né? Então aqui nós temos um poema, uma poesia concreta. Vocês vão fazer análise dessa poesia e vão responder a questão 19 aqui. Para responder a questão 19 aqui dentro do Google Formulário, vocês vão ter que apertar aqui dentro da questão, tá? Para poder fazer a leitura completa da alternativa e ir com o cursor até o final aqui, tá ok? Porque se colocasse na linha de baixo, e aí daria como questão a opção B, tá? Então você vai aqui até o final que você consegue fazer a leitura completa aqui, tá ok? Só até o cursor aqui, se for no celular também dá certo, e você aperta por fim, que aí vem todos. Se você precisa fazer a leitura lá no começo, você volta, né, o cursor e faça a leitura da alternativa completa, tá ok? Também aqui a 20ª continua sobre o poema Gente, tá? Bastante simples também. Leia o texto e responde a questão 21, interpretação de texto também, tá ok? E a 22, uma declaração, né? Aí essa 22 aqui, ó. As falas no texto acima mostram um personagem bastante nervoso diante da situação de declarar-se para a mulher amada. Transcrevam a passagem do fragmento textual que indica a presença da marca de oralidade, que reforça o nervosismo